Então vamos continuar aqui nessa segunda parte da nossa aula de hoje. E agora vamos ver mais um método de resolução de sistema linear. Tá? Então, por enquanto, a gente tem esse método de eliminação de Gauss, né? E aí, com esse método, você tem vamos dizer assim, um método aprimorado, né? Que é usando estratégia de pivotamento. E o que a gente viu no último tópico, que é o método de refinamento, ele pode ser aplicado sempre após qualquer método de resolução de sistema linear, tá? O que vamos ver agora vai ser um outro método de fazer uma resolução de sistema linear, que é chamado de método de Jacobi. Tá? E aí vocês vão ver que ele tem uma coisa muito parecida com aquele método que a gente tinha, aquele método de ponto fixo que a gente tinha para zero de funções. Tá? Vocês vão ver que em algum momento ele vai lembrar. E a ideia dele assim, ele é bem interessante. E vocês vão ver que a solução, qual que vai ser o final, a solução, né? A solução a gente vai obter um método iterativo que, cada vez que você vai fazer uma iteração, você vai obter uma solução e a ideia é que essa solução que você obtém é uma solução que cada vez fica mais próximo de uma solução real, tudo bem? Então, começa assim. Considera lá um sistema genérico, né, um sistema linear de n variáveis e n incógnitas, né? Mesma coisa que eu disse, né? Na verdade, n variáveis e n equações. Então, o sistema n por n, dessa forma, tá? Então, aqui é um desenho genérico. O que a gente vai fazer? Né? Lá para frente eu vou mostrar os slides, né? Vai parecer assim bem abstrato, mas o que a gente faz é o seguinte, ó. Cada uma dessas equações aqui, por exemplo, a primeira equação. A primeira equação está aqui, tá? Então, tem um x1, x2, x3, xn e assim por diante. O que você faz é assim, pega nessa primeira equação aqui, ó, essa primeira equação, e isola a variável x1. Isola. Isolar no sentido assim, deixa x1 igual a alguma outra coisa. Então vai ficar assim, x1, você vai fazer o seguinte, você pega o b1, deixa aqui, b1 deixa aí, mas você vai pegar toda essa parcela que está aqui, ó, tudo que está aqui, você joga para o outro lado lá, né, trocando o sinal, joga lá para o outro lado, e pega o coeficiente A1, como você quer isolar o x, você pega lá, joga tudo para o lado e divide por A1. Tudo bem? É isso que eu quero dizer para isolar. Isolar a variável x1 na primeira equação. Tá bom? Faz isso. Então, você transformou, né, a primeira equação aqui, né, primeira linha, como sendo alguma coisa, x1 igual a alguma coisa. Legal. E depois, pega essa segunda equação aqui, agora não isola a segunda equação, né, equação 2, você não isola o x1, só que agora você isola o x2, tá? Escreve x2 igual a alguma coisa. Então vai ficar x2 igual b2, aí você joga essa parcela para cá, para lá, e essa parcela aqui também vai para lá. Tudo bem? Depois divide todo mundo por A2, 2. Tudo bem? Isso que é isolar o x2 na equação 2. Tudo bem? E acho que vocês já pegaram a ideia. Então, aqui na equação 3, você isola o x3. Na equação 4, você isola o x4, assim por diante. E nessa última equação, você isola o xn. Tudo bem? Fazendo isso, né, você vai, aquele sistema que estava ali no primeiro slide, fica dessa forma, né? Então, x1 é igual a alguma coisa, x2 é igual a outra coisa, xn é igual a essa outra coisa que está aqui. Legal? Legal. Então é isso que a gente fez, tá? Do slide anterior para esse, a gente só isolou uma variável em cada uma das equações. Tá? Tem um jeito de escrever esse sistema dessa forma aqui de um jeito matricial. Tudo bem? O que a gente vai simplesmente fazer é escrever isso aqui de uma forma matricial. Tá? Matricialmente, você pode escrever assim, né? Você escreve o vetor x como vetor das variáveis, né? x1, x2, xn. O vetor D você escreve como esses quocientes, né? Tem o B1 sobre A11, B2 sobre A22, o Bn sobre ANN. E o F tem esse formato aqui especial, tá? Então, na diagonal principal é tudo zero. E nas outras diagonal é como se fosse a matriz A. Pensa na F como se fosse a matriz A. De tal forma que na diagonal você coloca todo mundo igual a zero. Então, você zera todo mundo. Nos outros elementos, você troca o sinal. Então, você coloca um menos em cada um dos elementos. E divide pelo elemento que estava na diagonal. Né? Então, aqui é a linha 1. Então, vai ser A12 dividido pelo A1. Né? Sendo que o A1 era o cara que era para estar aqui no lugar do zero. Então, aqui também está o A1, A1. Tudo bem?
Então pensa como se fosse uma matriz A, só que modificada, tá? Matriz A que você trocou o sinal de todo mundo, na diagonal você colocou zero, e na linha você dividiu cada linha pelo seu correspondente elemento que estaria na diagonal. Tudo bem? Mas assim, ó, essa notação aqui é simplesmente porque você consegue escrever esse sistema aqui, esse mesmo sistema, você consegue escrever assim, ó, de uma forma compacta, tá? De uma forma matricial, você consegue escrever x igual a f de x, né? F é a matriz, x também é o vetor, né? Então vai ser o f multiplicado por x, mais aquele vetor d. Tudo bem? Isso só para relembrar uma coisa parecida que tinha quando a gente estava estudando ponto fixo. Porque se você chamar isso daqui de φ de x, por exemplo, né? Que você está falando então que o x é igual a φ de x, não é? Né? Lembra, isso aqui era bem aquela ideia. Isso aqui então está falando que o x é um ponto fixo para a função φ, né? Então, se o x é a solução daquele sistema inicial, então x também é a solução dessa equação aqui. Em particular, o x é a solução desse ponto fixo para φ. É um ponto fixo para a função φ, onde φ está dado dessa forma. Tudo bem? E aí, análogo ao que a gente fazia no ponto fixo, então, dessa equação aqui, a gente tem um meio iterativo de obter soluções, aproximação das soluções. Que é assim, ó. Que é assim, como é que funciona? Escolhe, primeiro, o passo inicial, você escolhe um vetor x0, um vetor inicial qualquer, tá bom? Qualquer. Que você está chamando de solução inicial, tá? Uma aproximação inicial da sua solução. Depois você faz o seguinte, ó, você faz o xk, né, o processo iterativo, você faz o xk mais 1 igual ao f de xk, tudo bem? Mais o d, tudo bem? Então, dado que você tem um xk, aí você pega aquela matriz f, multiplica pela xk, soma mais o d, você obtém um xk mais 1. E a ideia é que essa sequência de xk, né, de vetores agora, vão cada vez ficando mais próximos da sua solução real. Tudo bem? E aí você para, né, você vai parar esse processo iterativo se você tiver algum critério de parada for satisfeito, né? O mais simples é esse, né? Então você vai fazer esse processo iterativo um número fixo de vezes, né, no máximo um número fixo de vezes, ou se não, essa condição 3.1 está dizendo que um elemento da sequência e o próximo, a distância entre eles ficou pequena, tudo bem? Então, quer dizer que de uma solução para outra, você não está variando muito, tá? Você está ficando quase na mesma coisa. Esse dizer que está quase na mesma coisa é que dizer que a distância, de uma certa forma, a distância entre eles está ficando menor, está menor do que epsilon, tá? Então, você não mudou muito. Se não mudou muito, então você poderia parar o seu processo de iteração e pegar o último elemento da sua sequência como sendo uma aproximação para a sua solução, tá? Então, esse aqui é o algoritmo do método de Jacob, né? Ele... Vocês vão ver, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Vocês vão ver que, apesar, né, principalmente essa nomenclatura aqui, né, essa construção tá um pouco... Parece um pouco complicada, mas vocês vão ver que como aplica ele é aplicado de uma forma bem simples, tá? Então, vamos ver um exemplo de como que a gente aplica esse método de Jacob no problema real, tá? Aí vocês vão ver que é bem interativo e bem fácil de entender. Então é esse aqui, ó. Esse é o método Jacob, né? Vamos aplicar nesse problema aqui. Problema simples, tá? 2 por 2, mas com ele já vai ficar claro qual que é a ideia. Primeiro, você escreve as equações de iterações, tá? O que é equação de iteração? Que é assim, qual que era a ideia que a gente começou a discutir no começo da segunda parte da aula? Que era assim, você tem esse sistema de equações aqui, certo? Qual que era, o que você fazia de primeiro lá? Na primeira equação, você isolava o x1. Na segunda equação, você isolava o x2. Tudo bem? Vamos fazer isso, né? Então, ó, vai ficar assim. Então x1 vai ficar sendo igual a 1 mais x2 dividido por 2. Tudo bem? Então, da primeira equação ficou assim. x1 é igual a 1 mais x2 dividido por 2. E a segunda? x2 vai ser assim. Vai ficar 3 menos x1
e também dividido por 2, tá? Tá? A gente só desse sistema, a gente foi para esse. É o mesmo, tá? Primeira equação você isolou x1, segunda equação você isolou x2, tá? E pronto. Isso aqui te dá as equações de iterações, tá? Porque você vai fazer assim, como que era a iteração lá? Isso, aquele processo lá de xk mais 1 igual a f de xk mais d, se traduz no nosso sistema a isso. Ó. Então você vai falar que o x1 do k mais 1 vai ser igual a 1 mais x2 do k, tudo bem? Tá? Então, xk mais 1 vai ser 1 mais x2 do k é o anterior, né? E, segunda equação, quer dizer que a segunda coordenada do seu vetor xk mais 1 é, na verdade, o 3 menos o x1 do k, do vetor k, dividido por 2. Tudo bem? Se transforma nisso. Então, essas aqui são as equações de iterações. Tá? Então, onde que eu estou pensando, né, o xk, né, o xk como sendo o vetor x1k e x2k. Tá? Então, isso aqui é a notação que a gente está usando. Tá? Então, eu estou dizendo que o xk mais 1, né, a primeira coordenada do próximo vetor vai ser 1 mais a segunda coordenada do vetor k dividido por 2, e a segunda coordenada do próximo vetor vai ser o 3 menos a coordenada do vetor, primeira coordenada do vetor atual dividido por 2. Tudo bem? Então, isso aqui são as equações de iterações, tá? E aí você pode montar aquela tabelinha como a gente fazia, por exemplo, no método de encontrar zeros de funções. Você vai fazer k é o número da iteração. Aqui você vai ter, então, o seu x0, né? Vai ter o x1k, x2k. E aqui vamos obter o x1k mais 1 e o x2k mais 1. Tudo bem? E aqui a gente também pode escrever uma coluna de erro. Tá? Então, de novo, você vai fazer a tabelinha aqui. X1. Então, vamos lá. Então, primeiro, aqui eu não comentei, mas vamos colocar primeira solução inicial, então é um palpite que você faz, né? Então, eu vou colocar no k igual a 0. Então, para o elemento x0, eu vou colocar o vetor 0, 0. Vou começar do vetor 0, 0. Tudo bem? Esse é aquele primeiro, vamos dizer assim, primeiro palpite que você dá para a sua solução. Legal. Então, primeiro vetor é o 0, 0. Vamos obter o próximo vetor, esse vetor aqui vai ser o vetor x1, né? Então, esse é o xk. Que a gente está obtendo, então, aqui vai ser o xk mais 1. Tá? Quem é o xk mais 1? Então, primeiro eu tenho que fazer o x1 de k mais 1. O que ele vai ser? Ele vai ser 1 mais a segunda coordenada do vetor anterior. Segunda coordenada é 0. Então, vai ficar 1 mais 0 dividido por 2. Tudo bem? Então, vai ficar meio. Então, aqui vai ser meio. Tá? E depois, aqui, a segunda coordenada, né? O x2k mais 1. Então, vai ser 3 menos a primeira coordenada do vetor anterior. Primeira coordenada é 0 também, né? Então, aqui vai ficar 3 menos 0, dividido por 2. Então, aqui vai ficar o 3 sobre 2. Tudo bem? E o erro? Como que a gente calcula o erro aqui? O erro é assim, o erro você vai pegar a máxima distância, você vai pegar a diferença desses dois vetores e vai pegar a coordenada que tem o maior módulo. Tudo bem? Em outras palavras, você vai fazer assim, ó, você vai fazer o máximo entre primeira coordenada meio menos a primeira coordenada do primeiro vetor, meio menos 0, ou segunda coordenada, 3 sobre 2, menos a segunda coordenada do primeiro vetor. Tudo bem? Então aqui vai dar meio e 3 sobre 2, então o máximo aqui vai ser 3 sobre 2.
Tudo bem? Então, esse é o nosso erro. Tudo bem? Então, vamos continuar o processo iterativo, né? Agora, o K, o processo iterativo, a gente está fazendo segunda iteração. Estou denotando para o K igual a 1. Para K igual a 1, então, o XK vai ser o X1. X1 é o que está aqui, né? Então, aqui eu vou copiar, vai ficar meio e 3 sobre 2. Tudo bem? Agora, a gente continua, então, né? Agora, vou usar de novo o processo iterativo. Então, vai ser 1 mais primeira coordenada, né, desse vetor que eu vou colocar aqui, vai ser 1 mais segunda coordenada do vetor anterior. Segunda coordenada é 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar... fazer a conta aqui embaixo. Né? Então, para obter agora o x2, então, o x21 é igual a 1 mais... Ó, segunda coordenada do vetor anterior. Segunda coordenada do vetor anterior é 3 sobre 2. 1 mais 3 sobre 2. E aqui é dividido por 2, que vai dar 5 quartos. E agora o x, segunda coordenada desse vetor, x2, ele é igual, a gente usa lá a fórmula, vai ser 3 menos a primeira coordenada do vetor anterior. Então, ó, 3 menos primeira coordenada do vetor anterior, primeira coordenada é o meio, né? 3 menos meio é dividido por 2, né? E o 2 vem aqui da fórmula. Então, aqui vai dar 5 quartos também, né? Tudo bem? Então, aqui vai ser 5 quartos. 5 quartos e 5 quartos. Tudo bem? Agora vamos calcular o erro. Então, o erro vai ser o máximo entre primeira coordenada, 5 quartos, menos a primeira coordenada do vetor anterior, que é meio, né? E segunda coordenada do vetor atual, que a gente acabou de construir, menos o valor da segunda coordenada do vetor anterior. Né? Então, aqui vai dar 3 sobre 2, né? E aqui vai dar... 6, 1/4, né? Tá? Então aqui vai dar 3 sobre 2, aqui vai dar 1/4, então aqui vai dar 3 sobre 2. Não, 3 sobre 4 aqui, desculpa. Então aqui vai dar 3/4. Tudo bem? Legal, agora vamos para o passo 2. Então agora o passo 2 eu vou definir quem é o x3, né? Então vamos lá, de novo. Então x1, primeira coordenada desse vetor x3 vai ser 1 mais, usando a fórmula, né? Vai ser 1 mais segunda coordenada do vetor anterior. Deixa eu copiar aqui. Então aqui é o vetor x2, então o vetor x2 é 5 quartos. 5 quartos. Tá bom? Então vai ser 1 mais segunda coordenada do vetor anterior, dividido por 2, que vai dar 9 sobre 8, né? Agora, segunda coordenada do x3 vai ser 3 menos primeira coordenada do vetor anterior. O vetor anterior é o x2, né? Tudo 5 quartos. Dividido por 2. Então aqui vai dar 7 sobre 8. Então o nosso vetor agora é 9 sobre 8 e 7 sobre 8. 9 sobre 8 e 7 sobre 8. Tá? E agora o erro vai ser o máximo da diferença das coordenadas. Né? Então a primeira coordenada é 9 oitavos, menos a primeira coordenada aqui, 5 quartos, e 7 oitavos, menos 5 quartos também. Né?
Aqui vai dar 2/10. Que dá 1/8, né? 1/8 aqui vai dar 3/8. Então vai dar 3/8. Tudo bem? Então, a gente fez aqui 3 iterações, né? Então acho que já deu para pegar um pouco a ideia de como é que é o processo iterativo. Então você vai continuando aqui, tá? Fazendo as iterações até você chegar na iteração 11, ou chegar na iteração 11, ou chegar a um ponto que o seu erro aqui fica menor do que está sendo pedido aqui, né? Menor do que 10 a menos 2. Menor do que 10 a menos 2, tá? Então, esse é o processo, esses são os critérios de parada, né? Então, a gente está fazendo as iterações, então você vai parar se sua iteração chegar na 10ª iteração, na verdade, né? Se você chegar na 10ª iteração, ou se não, se esses erros que você estão calculando, se chegar em alguma iteração antes da 10ª, que esse erro aqui é menor do que 10 a menos 2, tá? Então, 3/8 ainda está... 3/8 ainda está muito fora, né? Está dando 0,375. Como você quer 10 a menos 2, então seria 0,01. Então você vai fazer essas iterações até que o erro que você está calculando aqui dê menor que 10 a menos 2, ou se não, se você chegar até a iteração de número 10, tá? Esses aqui são os dois critérios de parada que a gente tem aqui. Tudo bem? Então esse aqui é um método de Jacobi, tá? Tá bom? Bom, o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Vou interromper aqui a gravação.